O sol impiedoso do Oriente Médio reflete-se nas dunas de areia que se estendem até onde a vista alcança, um vasto oceano dourado que esconde sob sua superfície o recurso mais cobiçado da humanidade. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, as luzes frias e estéreis de Washington, D.C., iluminam salas onde o destino das nações é traçado com caneta e papel. Existe um contraste visceral entre o calor abrasador do deserto e a frieza calculada dos centros financeiros. É nesse espaço geográfico e ideológico que reside o coração do poder moderno, o encontro entre o sangue da terra, o petróleo e o papel moeda que o mundo aprendeu a aceitar como verdade absoluta. Tudo mudou em um domingo de agosto de 1971. O mundo assistiu, atônito, ao chamado choque de Nixon. Até aquele momento, o dólar americano era o porto seguro da economia global, ancorado na solidez do ouro. No entanto, pressionado por dívidas crescentes e uma inflação galopante, o presidente Richard Nixon decidiu rasgar o pacto de Bretton Woods. Ao encerrar a conversibilidade do dólar em ouro, ele deixou a moeda americana flutuando em um abismo de incertezas, sem lastro e sem direção clara. O dólar tornou-se subitamente um organismo vivo lutando para respirar, uma alma sem corpo que precisava urgentemente de um novo motivo para existir. Se o oxigênio de qualquer economia é a circulação de sua moeda, o dólar estava prestes a sufocar. A crise atingiu seu ponto de ebulição em 1973. O mundo sentiu o peso do embargo da OPEP. As cidades pararam, filas quilométricas se formaram em postos de gasolina, e o medo de uma nova Grande Depressão espalhou-se como fogo em palha seca. Fábricas fecharam suas portas e o cidadão comum sentiu, pela primeira vez, a fragilidade de um sistema que dependia inteiramente de recursos estrangeiros. A hegemonia americana, que parecia inabalável após a Segunda Guerra Mundial, estava agora de joelhos, vulnerável e desesperada por uma saída que não envolvesse o colapso total de seu império financeiro. Como salvar uma moeda que o mundo começou a temer e rejeitar? A resposta exigiria uma solução tão audaciosa quanto secreta. Entra em cena Henry Kissinger, o arquiteto da diplomacia americana, em uma missão que definiria o século XX. Ele viajou para Riad sob um clima de tensão quase insuportável. De um lado, a maior democracia ocidental, sedenta por estabilidade, do outro, a Casa de Saúde. É uma monarquia absoluta, em posse de tesouros incalculáveis, mas rodeada por inimigos e instabilidade regional. Eram dois mundos opostos, separados por religião, cultura e valores, mas forçados a um aperto de mão que alteraria a gravidade da política mundial. Kissinger sabia que não bastava apenas comprar o petróleo. Ele precisava que todo o petróleo fosse negociado exclusivamente na moeda de seu país. O que foi discutido naquelas salas silenciosas de Riad, longe dos olhos do público e da imprensa, não foi apenas um acordo comercial comum. Foi um pacto de sangue e energia. Os Estados Unidos prometeram algo que nenhum outro país poderia oferecer: proteção militar total e o fornecimento de armas de última geração para garantir a sobrevivência da monarquia saudita contra qualquer ameaça. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. O preço dessa proteção seria o compromisso inabalável da Arábia Saudita de vender seu ouro negro apenas em dólares americanos. Esse aperto de mão selou o destino de bilhões de pessoas. O que foi prometido em portas fechadas não foi escrito em pedra, mas sim na fluidez do petróleo e na necessidade mútua de sobrevivência. O sistema que estava prestes a nascer garantiria que o dólar nunca mais precisasse de ouro, pois ele teria algo muito mais vital para o funcionamento da civilização moderna. Mas a que custo esse novo império seria mantido? O suspense paira sobre as areias, pois as consequências desse pacto secreto estavam prestes a explodir em uma escala global que ninguém poderia prever, e o equilíbrio do mundo estava prestes a mudar irrevogavelmente.
O pacto firmado em 1974 representou muito mais do que um acordo diplomático. Ele foi o nascimento de uma nova e complexa arquitetura para a dominação global. A revelação silenciosa dos termos desse pacto selou uma simbiose profunda entre a superpotência militar do Ocidente e o gigante energético do Oriente. A Arábia Saudita, compreendendo sua vulnerabilidade geográfica em um deserto cercado por tensões crescentes, aceitou vender seu recurso mais vital exclusivamente em dólares americanos. Em contrapartida, os Estados Unidos garantiram proteção militar total e o fornecimento contínuo de armas, transformando o reino em um bastião inexpugnável sob a sombra do poderio americano. Os mercados globais curvaram-se diante dessa realidade inevitável, consolidando uma parceria que definiria o fluxo de riqueza por meio século. Dessa união estratégica nasceu o conceito da reciclagem de petrodólares, um mecanismo financeiro dotado de uma engenhosidade tão brilhante quanto perversa. O capital imenso acumulado por Riad com a venda de energia não permanecia estagnado em cofres árabes. Ele retornava para os grandes bancos de Wall Street e para os títulos do Tesouro americano. Esse ciclo criava uma demanda perpétua pela moeda verde, permitindo que Washington financiasse suas dívidas e sua expansão global com uma facilidade sem precedentes. A dívida americana tornou-se o ativo mais seguro do mundo, ironicamente lastreada na energia que outros produziam. O dólar não precisava mais de ouro para ter valor real. Ele agora possuía o calor do petróleo e a necessidade industrial de cada nação do planeta como seu lastro invisível. A hegemonia tornou-se incontestável por gerações. Países viram-se obrigados a acumular imensas reservas em dólares para garantir que seus transportes não parassem e suas indústrias operassem. Essa necessidade transformou o dólar na reserva mundial obrigatória, sustentando o padrão de vida americano às custas da produtividade global. O domínio geopolítico evoluiu para algo sutil e letal: a transformação da moeda em uma arma de guerra geoeconômica. Através do controle dos fluxos financeiros internacionais, os Estados Unidos adquiriram o poder de ditar quem poderia participar da civilização moderna. Sanções econômicas tornaram-se o novo martelo de Thor, capazes de esmagar economias inteiras sem a necessidade do disparo de um único canhão. Contudo, essa paz armada e a estabilidade das bolsas de valores tinham um preço emocional e humano devastador. O mundo mergulhou em uma dependência tóxica, onde a manutenção do petrodólar justificava guerras intermináveis e intervenções em terras distantes. A geopolítica do petróleo exigia um sacrifício constante de vidas para proteger rotas de suprimento e manter regimes aliados no poder, muitas vezes ignorando consequências éticas em prol da fluidez monetária. A complexidade dessa rede financeira invisível prendia cada nação em uma teia de interesses mútuos e medos compartilhados. O medo da escassez era usado como ferramenta de controle social e político. O cidadão comum tornou-se refém de um sistema que valorizava a cotação do barril acima da soberania real das nações e da dignidade dos povos. O destino trágico daqueles que desafiaram esse equilíbrio serve como um testemunho sombrio da crueldade do sistema. A história registrou as quedas de líderes que tentaram romper o monopólio do dólar no mercado de energia. Saddam Hussein, quando decidiu aceitar o euro pelo petróleo, e Muammar Gaddafi, com seu projeto de criar um dinar de ouro para unir a África, encontraram fins violentos que ecoaram como avisos para o resto do mundo. Mexer com a moeda não era apenas uma decisão comercial, era um ato de alta traição contra a ordem mundial estabelecida. A força militar era o braço executor de uma política monetária implacável. A mensagem era clara: o fluxo vital do petróleo e o fluxo incessante do dólar eram uma única entidade sagrada, cujo divórcio não seria permitido sob nenhuma circunstância. Por décadas, essa estrutura pareceu uma fortaleza indestrutível, um monumento à genialidade cínica da diplomacia de Henry Kissinger.
O dólar era o oxigênio e o petróleo era o combustível de um motor que parecia capaz de rodar para sempre. No entanto, a eternidade é uma ilusão, e as primeiras rachaduras começaram a serpentear pela superfície desse império financeiro global. As areias do tempo estão se movendo sob os pés de Washington de maneira silenciosa e perigosa. O sistema que outrora parecia eterno sob o sol do deserto, agora enfrenta o frio das incertezas e a ascensão de blocos que já não temem as sanções. A invencibilidade do petrodólar está sendo testada por novas alianças, e o sussurro da mudança ameaça soterrar a hegemonia que dominou o último meio século de história humana. As fissuras que começaram como meros sussurros nos bastidores diplomáticos agora ecoam como trovões nos centros de poder global. O trono do dólar, inalcançável, enfrenta hoje o seu maior clímax de incerteza. O desafio vem de um bloco de nações que decidiu que o mundo é grande demais para uma única moeda. O surgimento dos BRICS marca o início de uma rebelião sistêmica. Pequim não busca apenas vender produtos, mas sim reescrever as regras do jogo financeiro com o Petro-Yuan. Quando os primeiros barris de petróleo começaram a ser negociados em moeda chinesa, o mundo assistiu a um abalo na estrutura do sistema SWIFT. A arquitetura de Kissinger está sendo corroída por trocas comerciais que ignoram os terminais controlados por Washington. Essa mudança de maré traz consigo uma reviravolta irônica, a transformação da postura da Arábia Saudita. O aliado estratégico, que serviu como pilar de sustentação do petrodólar, agora busca novos horizontes. Riad percebe que a lealdade cega a um único mestre pode ser uma armadilha em um mundo multipolar. Ao flertar com a Organização de Cooperação de Xangai e abrir as portas para negociações em outras divisas, o reino envia uma mensagem clara. A era da proteção militar em troca de exclusividade monetária evolui para um pragmatismo gélido. A hegemonia americana confronta a ameaça desde Bretton Woods. É uma batalha pela infraestrutura financeira que sustenta o estilo de vida ocidental. Para o cidadão comum, essa guerra invisível manifesta-se no cotidiano. A inflação global é o sintoma febril de um sistema que perdeu seu lastro energético. A dívida americana, inflada a trilhões de dólares, e assemelha-se a uma barragem prestes a romper sob o peso da sua própria massa. Quando o mundo deixa de ser obrigado a comprar dólares para obter energia, a demanda artificial que mantinha a moeda valorizada desaparece e o risco de um colapso sistêmico torna-se real. O fim de uma era de prosperidade fácil, fundamentada na simples impressão de papel, obriga a humanidade a encarar a dureza de uma economia que precisa encontrar uma nova âncora de valor real. Nesse cenário de transição, os Estados Unidos tentam desesperadamente se reinventar. A batalha entre o ouro negro e as energias renováveis não é apenas uma preocupação ecológica, mas uma tentativa de Washington de manter a liderança tecnológica e financeira. A busca pela próxima moeda de reserva tecnológica, talvez baseada em semicondutores ou inteligência artificial, se é a nova fronteira da Guerra Fria moderna. Contudo, a transição é lenta e dolorosa. O petróleo continua sendo o sangue que flui pelas veias da economia, mas o dólar está perdendo sua função como a alma desse organismo. O que acontece quando o corpo começa a rejeitar o sistema de circulação que o manteve vivo? A resposta é uma instabilidade que redefine fronteiras e alianças. A conclusão desta saga nos leva a uma reflexão profunda sobre o ciclo inevitável dos impérios. Assim como as areias do deserto se movem para cobrir cidades, a geopolítica é uma engrenagem que nunca para de girar, moendo hegemonias que se julgavam eternas. Nada é permanente sob o sol. O petrodólar foi uma ferramenta para o seu tempo, uma ponte entre o colapso do ouro e a ascensão da era digital, mas as pontes não são feitas para que se more nelas para sempre. O mundo está atravessando para o outro lado, onde o poder será mais fragmentado e a confiança será a moeda, e não apenas o medo da força militar. No novo mundo que surge entre brilho das telas e calor das refinarias, qual será o novo ouro negro?
Talvez sejam os dados, a energia solar ou algo que as impressoras de Washington não podem criar. No silêncio do deserto, onde tudo começou, o vento sopra sobre as torres de petróleo que já não garantem o domínio absoluto. O barulho das impressoras de dinheiro começa a cessar. Resta o silêncio de uma era que termina e o mistério de uma civilização que terá que aprender a viver sem o feitiço do papel lastreado no petróleo.